Olá, pessoal, muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Cuidar Melhor. Aqui é um lugar para você que cuida de idosos, porque nós vamos falar para você. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Eu a chamo carinhosamente de Naná e gostaria que ela mesma se apresentasse para você. Olá, Naná, muito bem-vinda ao nosso Pode Cuidar Melhor e hoje nós temos bastante assuntos. Mas para começar, eu gostaria que você se apresentasse ao público, por favor. Eu sou grata a você pelo convite, muito De obrigado, nada. amei vir aqui conversar um pouquinho com você sobre algo tão importante, né. Bom, meu nome é Ilná Vicentini, eu trabalho com treinamentos e desenvolvimento humano há mais de 20 anos. Hoje o meu foco é na minha queridinha, minha imersão, que é o Portal 8, que é uma imersão de 6 dias, e eu atendo como mentora, né, em mentorias terapêuticas para várias mulheres e alguns homens também, mas a maioria são mulheres. Então, hoje, além de atendimento individual, Sueli, eu tenho minha imersão, que é algo que eu estou focando muito, viu? Ah, muito obrigada. E para nos ajudar nessa maravilhosa entrevista, nesse podcast sensacional, nós temos a Tatiana Miranda, Olá, pessoal. especialista terapeuta também da nossa equipe do Pode Cuidar Melhor. Tatiana, por favor, se apresente ao nosso público. Olá, pessoal. Eu sou a Tatiana, eu faço parte da equipe da Sua Habitats, junto com a Sueli. Trabalho com reflexologia podal e spa dos pés e estou muito feliz em participar dessa conversa aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. De nada. Naná, nós temos aqui um super desafio com esse pessoal, né? Então, o meu grande público são os cuidadores parentais de idosos. Sejam idosos com algum tipo de demência ou idosos com envelhecimento precoce, né? Nós temos aqueles idosos que têm um envelhecimento precoce, ou com muitas comorbidades que acabam perdendo a sua mobilidade. E hoje nós temos uma situação muito dramática. Eu não falo só no Brasil, eu falo do mundo inteiro, mas especificamente no Brasil, onde os cuidadores parentais, eles não têm nenhum apoio físico, não têm um apoio mental, não têm um apoio financeiro e muito menos emocional. É incrível que pareça, mas a nossa geração, hoje nós temos idosos com mais idade, né? Avançando para 80, 90, para 100 anos, e nós não sabemos lidar com isso, né? E é o que eu falo sempre para o meu público nós não temos cuidadores parentais que cuidam meia boca. Ou a gente está em uma auto performance, eu falo a gente porque eu sou uma cuidadora parental, né? Eu cuido do meu pai com idade, Alzheimer, demência vascular, e não tem como a gente cuidar meia boca. Então, o nosso estresse, a nossa emoção sempre está em alta performance. Quando a gente está trabalhando em alta performance, nós estamos 24 horas do dia em alto estresse, porque estamos sempre pensando no daqui a pouco, daqui a pouco. E agora? Fiz isso, agora, daqui a pouco tem que fazer isso, tem que dar remédio, tem que cuidar, tem que dar banho, tem que dar comida, tem que fazer comida, tem que limpar isso, tem que limpar aquilo. Já tenho que pensar se acontece alguma coisa, se a pessoa cai, se não sei o quê. Então a gente está cheio do si, né? E aí, nós temos muitas dificuldades com tudo isso, e o que acaba surgindo para a gente? Primeiro, a falta do autocuidado. Com isso, a gente tem uma sobrecarga física e mental, e aí eu vou te pedir um apoio para você nos ajudar a clarear esse mundo, para falar da sobrecarga mental, como é que a gente pode aliviar isso. Temos uma coisa muito complicada chamada sentimento de culpa. Por exemplo, meu pai, quando se começa a escorrer o nariz dele, ele fala: Meu Deus, o que, que eu fiz? Não coloquei blusa, deixei a janela aberta. Eu acho que alguma negligência, olha que palavra forte, foi uma negligência minha
por isso que o nariz dele está escorrendo. Às vezes não, gente. Com certeza não. É um fluido do corpo humano, né? Sim. Que a gente não precisa entrar numa paranoia. Mas não, eu vou entrar na paranoia. Porque aquele escorrer do nariz já acho que pode dar uma pneumonia, que pode dar. Eu já fico imaginando aquilo que nem consegui tratar Sofrendo agora. por antecedência. Exatamente. E o sentimento de culpa. E o cuidar, né? A gente nunca cuida o suficiente, a gente cuida em excesso. E aí nós vivemos o quê? Uma enorme solidão. Na hora que a gente senta, que o idoso ou a idosa da gente está descansando e senta no sofá, eu estou sozinha no mundo, Exausta, né? exausta. O isolamento social, eu deixo de frequentar vários lugares, comunidades, grupo de pessoas, visitar meus amigos, minhas amigas, até ir para a igreja, assistir uma missa, assistir um culto, deixo de ir um show, porque eu tenho que cuidar de uma pessoa. Isolamento social. E nós temos um problema muito sério, que vem muitas perguntas para mim, sobre rede de apoio. E eu que sou filha única, como é que eu faço? Aí eu falo, poxa, você é filha única? Eu sou a única filha que cuido. Nós estamos no mesmo barco e a gente não sabe sair desse problema. E o barco está afundando, está enchendo de água. E a gente não sabe encontrar o buraco, tampar e tirar a água do barco. A gente só fica tirando água, mas está entrando pelo buraco. A gente não consegue resolver esse problema. E a perda da nossa própria identidade. Muita coisa, né? Bastante coisa. Mas resumindo, é isso. E aí eu queria que você desse um panorama, nos ajudasse a falar sobre tudo isso, né? Perfeito. Bom, primeiro, né? Seria tão importante que essas pessoas tivessem uma prevenção, né? De tudo isso, né? Que pensasse antes de começar. Eu sei que a vida não é muito assim, vai trazendo surpresas e você tem que assumir, né? Mas pensar sobre isso, quem estiver nos assistindo e ainda não está com tanta sobrecarga, pensar sobre isso antes de começar e entrar nessa loucura é importante. Acho que as próximas gerações, talvez a gente já possa despertar esse interesse e curiosidade de Sim. quanto é sofrível. Exato. Para que a pessoa comece a se preparar. Se prevenir de entrar nesse processo. Mas a verdade é assim, é uma só. Quando você contou toda essa trajetória, eu fiquei pensando, eu também tenho idosos na família e tudo mais. E quando a gente para pensar, falta muita clareza mental porque as pessoas estão no fazer. E lógico que consome todo o tempo e espaço, né? Enquanto a gente faz, a gente não pensa. Exato, tá fazendo. E precisa parar para pensar, para ter claridade mental, porque existem soluções. A gente estava conversando um pouquinho antes, existem soluções, mas as pessoas não se abrem para a solução, está no fazer. Então, a primeira coisa, quando alguém assume um idoso, principalmente no caso de quem tem outras pessoas que poderiam ajudar, tá? Quando alguém assume um idoso, essa pessoa está num sentimento de salvadora. Tá? Boa. Então, ela é uma salvadora. E por que que essa pessoa está, e eu chamo isso de um processo de vítima, né? Sim. A vítima salvadora está onde? Naquela família. Ela sente que ela não é reconhecida, ela não se sente amada. E quando ela assume um idoso, no começo ela não sabe a exaustão que ela vai ter. Ela acha que ela está fazendo isso por amor ao idoso, por amor a ele, mas na verdade é por uma falta dela. E isso se torna uma síndrome, né? Exato. Quando eu amo alguém, Sueli, nesse nível de cuidar, né, de um idoso e assumir todas as responsabilidades desse idoso, aquilo que eu tô doando de mim para aquela pessoa é como se eu estivesse recebendo de volta algo, migalhas de amor e reconhecimento. Então as pessoas olham para mim e falam: nossa, como a Naná é especial. Você viu, ela cuida da mãe dela, do pai dela com tanta dedicação. Os irmãos, nossa, ainda bem que a Yuná tem tanto amor, ou ela tem tempo, ou ela tem isso. Então, as pessoas começam a olhar para você como essa salvadora, e você, ao invés de perceber
que está assim adoecendo, que Uhum. está sem amor próprio. Não, você pega aquela migalha de amor e de reconhecimento e aquele pouquinho te nutre Nossa. até chegar à exaustão, né? Então Uhum. demora, tem um processo. Tem um processo. E as mulheres, assim, pelo menos a maioria das mulheres, elas começam a entrar em exaustão aos 40 anos. A maioria Uhum. delas. E é ali que ela percebe o quanto ela veio se doando sem ter reciprocidade. Porque já começou uma doação até antes, né? Antes. Antes, Tem né? mulheres que entram antes, tá? Tá, Eu tô falando da maioria, mas hoje em dia tem muita gente com 35 bem doente. bem Não doente. fisicamente só. Porque às vezes a gente fala doente, a gente acha que é fisicamente. Eu tô Não, dizendo mentalmente. não Né? entendo Então, assim, isso. lógico que o corpo sente, né? Sim, a gente tem uma linguagem do corpo, Somatiza. somatiza. Então, é muitos sentimentos, muito medo, medo, medo. Chega uma hora que você cria uma crise de pânico. Muita tristeza, tristeza, tristeza. Chega a hora que você entra numa A depressão. depressão, Muita raiva, ansiedade. raiva, raiva. Exato. Em algum momento você vai adoecer no seu físico também. Uhum. Não aos 35, talvez, mas um pouquinho mais para frente. E o que, que acontece? Falta de clareza mental é algo que a maioria dessas mulheres tem. Ela precisa parar e amolar o machado, como um lenhador. Se ele tiver um machado e ele ficar cortando a lenha por anos com o mesmo machado, vai diminuir o rendimento, vai diminuir até ele não conseguir cortar mais, porque não tem corte esse machado, Uhum. né? Por que, que de tempo em tempo ele para e amola o machado? Para o Pra- rendimento. E o que, que é amolar o machado para uma mulher? Sim, o que é o amolar? Porque É o você amor falou. próprio, Sueli. Ah, entendi. Porque o que você falou fez muito sentido, né? Eu só fui descobrir que eu não estava mais no amor quando eu fiz o autoconhecimento e entendi que eu estava buscando o reconhecimento do meu pai. É isso. Isso doeu muito. Dói Uhum. bastante. E assim, o interessante não é você cuidar, porque assim, quando você cuida Uhum. para receber de volta atenção, ser vista, sabe? Ser vista, ser amada, ser reconhecida, isso é péssimo. Porque não voltam. Não volta. Né? E aí, ok, agora se você faz com clareza mental, você se organiza melhor, você pede ajuda para as Exato. pessoas, você cria recursos para que todos ajudem, todo Uhum. mundo da família se sente feliz e bem, e Uhum. você não fique exausta. E você consegue uma linha de comunicação clara. Clara. Mesmo que eu, por exemplo, eu sou única filha e hoje eu me tornei filha única porque meu irmão veio já a óbito. Uhum. Mas eu consigo uma ajuda através de grupos, não aquela ajuda que eu achei que eu necessitava, mas pessoas conversando comigo e me ajudando até a clareza Uhum. mental, Exato. principalmente as terapias, Naná. Ai, sim, é muito importante. Né, Tati? Sim. A gente pega hoje pessoas com fortes dores, e quando a gente vai ver, não é dor física. Não, com Uhum. certeza não. É falta de autoconfiança, vai acabando. Porque o que, que acontece? Quando você se dedica a algo, ou a alguém, ou a várias pessoas, porque tem gente que não se dedica só ao pai e à mãe, né? Não. Tem Exato. filhos, tem o trabalho, tem tudo, mas nunca se olha, né? Quando você está o tempo todo se dedicando a alguém, de alguma forma você não está tirando os nutrientes para você, aquilo que é importante para Tá você, só só vazando, está vazando. indo E embora. uma hora a conta chega, né? Uhum. E quando a conta chega, você sente que você não tem amor mesmo mais para dar. Você começa a ficar irritada, irritada com o pai, irritada com o filho, irritada com quem mais precisa de Uhum. você. Quando você tem clareza mental, você se organiza de forma diferente, certo? Uhum. Só que para isso precisa de autoconhecimento. Ah, é fato. Com Não tem certeza. outro jeito. Não tem como eu simplesmente ler um livro Não. ou Uhum. assistir um vídeo que eu vou conseguir colocar aquilo em prática, né? Na verdade, assim, se você tem clareza mental, você consegue. Sim, mas Sem quando. clareza mental, você não adianta você ler um livro. Exatamente. Por exemplo, enquanto eu não sei como eu sou Funcionam. Exato, e como eu Uhum. funciono, exato. né, não vou conseguir fazer essa máquina funcionar. Não vai conseguir. Porque o que acontece? Nós temos um inconsciente
muito bom, poderoso, tá bom. que comanda tudo. Então, ele está ali, Hum. 95% da nossa capacidade vem do inconsciente. E é ele que comanda. Você tem muito pouco consciente. Só que a gente não sabe usar esse consciente, Uhum. porque se souber, a gente dribla os 95, Né? né? Mas para isso, a gente precisa se olhar. Por isso é importante terapia, treinamento, mentoria, autoconhecimento, parar um pouco para pensar sobre determinadas coisas, ser mais flexível às oportunidades que a vida traz, né? As experiências, porque a pessoa não só serve daquele jeito. E Nós o que somos acontece? serviçais, né? A gente Exato. não consegue parar porque a gente pensa o seguinte: se eu parar, eu estou perdendo tempo e eu não vou conseguir resolver aquilo. Eu não tenho tempo para parar e pensar. Eu entro num ciclo vicioso de não conseguir parar porque eu tenho que fazer algo e eu fico fazendo algo e aí eu não consigo pensar no que eu deveria estar me Fazer. conhecendo para conseguir resolver Perfeito. aquilo Mas isso é um operacional, né? sistema de fuga, né? Então, a pessoa que está Sistema de muito no fuga. fazer é um sistema de fuga. Então, assim, o que que acontece? Quando ela está olhando para o passado, Hum, que ela tem aquele sentimento de que não é amada, que não é reconhecida, aquele sentimento que realmente ela é uma decepção, ou ela não é importante, então está olhando ali para, ou não é capaz. Então, quando ela olha para aquele passado, ela está em depressão. Não em depressão, a doença em sim, si, mas sim. ela está no sistema depressivo, nostálgico, Porque ela né? está vivendo uma tristeza, né? Exato, olhando para aquele passado. Porque nós nascemos para viver no presente. O passado Sim, é imutável e não tem como nem. Passado é passado e tem que sim, ficar no passado. sim. Mas nós, seres humanos, ficamos arrastando esse passado. A Enquanto gente gosta de você puxar aquele arrasta, pega passado, aquele né? monte de coisa pesada e arrasta. E aí a gente está na situação aonde? A gente está num posicionamento de vítima diante da vida. Ah, tá claro. Tá? E aí o que acontece no nosso presente, que é onde a gente precisa viver e crescer e florescer, a gente está ocupando a mente com coisas que já passou, então, e carregando o peso. Uhum. E aí é onde a gente entra nessa questão. Eu quero cuidar, porque só cuidando eu me sinto bem. É como se eu fosse importante, é como se eu não fosse uma decepção, é como se eu não fosse incapaz. Eu tenho capacidade de alguma coisa, e aquilo parece ser amor. Mas não é. Não. A É, pessoa está se ela está se anulando. anulando, se boicotando, é um sistema de fuga da própria Uhum, realidade. uhum. E aí, assim, só cresce, né, quem é autorresponsável. Então, vamos imaginar que essa pessoa se torna autorresponsável Ok. e decide ter amor próprio. Passou pelo Portal 8, passou por uma Tá. mentoria, um treinamento, uma Aham. terapia, ok. Passou por algo especial, compreendeu isso e resolveu assumir a responsabilidade. Perfeito. Certo? Uhum. Então, ela sai da posicionamento de vítima, ela já envolve os irmãos para ajudar. Ela já entende que pode existir cuidadores e que ela Uhum. pode pedir ajuda na igreja, em grupos da igreja. Ela pode, Até para o governo, sem acredito se que. sentir culpada, Exato. porque a culpa ela é autodestrutiva. Então, você tem dois Hum. caminhos: ou você entra na culpa, ou você é autorresponsável. Se você Hum. entra na culpa, você é vítima, vítima da vida, coitadinha de mim, tadinha de Hum. mim, eu sou muito sobrecarregada. Quando você olha uma pessoa, a comunicação dela diz para você se ela é vítima ou não. Sabe a Perfeito. comunicação assim, nossa, Sueli, se eu não fizer, ninguém faz. Só eu faço direito, ninguém cuida como eu. Ô, Tati, a gente conhece, né? Conhecemos bastante. Essas pessoas que estão no posicionamento de vítima, é como se todos à volta dela fossem, eles não servissem para fazer aquilo, só ela serve. Então, como só ela serve, ela fica com o peso. Entendi. Nem confia, porque como ela está na posição de vítima, ela não tem autoconfiança, ela não confia nela e ela não confia em nos ninguém. outros. Não confia no processo da vida e não confia nem em Deus. Então, está totalmente Ela tá perdida, perdida. ela não Só que sabe ela mais quem ela é. agarra naquilo porque é a única coisa que ela tem. É um Uhum. jeito, é assim, ela escolheu aquilo para ela ter um motivo para viver. Gente, por isso que esse podcast chama-se Pode Cuidar Melhor, porque tem caminhos. Agora, o que nós vamos escolher? Primeiro, nós falamos sobre
entrar numa posição de vítima. E agora? Será que existe o outro lado? Existe, com certeza. Uhum. Existe, para toda doença tem uma cura, né? E as pessoas, elas nos adoecem, sim, mas Sim, elas também nos curam, sim. né? E dependendo do jeito que a gente enxerga a vida e enxerga o outro. Uhum. O seu pai precisa de você? Lógico, merece Claro, você. Uhum. Não é claro. nem uma necessidade, né? São coisas da vida. Quanto mais a gente vive, mais desafios vão vir. E cuidar de alguém idoso é um desafio que qualquer pessoa pode passar. Mas cuidar de alguém idoso e se anular completamente e perder o amor próprio, perder a autoconfiança, não acreditar que outras pessoas podem ajudar, não Na- dividir o fardo. Não dividir o fardo, porque o que a gente fala é exatamente isso. Nossa, como o meu fardo está pesado, como o meu fardo é cansativo. Eu tenho muitos comentários, pessoas falando que a pessoa idosa já foi embora e a pessoa que cuidou está doente e está num Depressão. quadro irreversível. Sim, eu tenho 2 pessoas que eu conheço assim. Uma dessas pessoas vai começar a mentoria terapêutica comigo essa semana, fiz só a primeira sessão. Ela perdeu o avô e quando ela tinha 13 anos, a avó morreu. E o avô olhou para a mãe dela e disse: "Você cuida de mim?" Ela estava Nossa, presente. A mãe dela adoeceu e faleceu. nossa, Ela se sentiu responsável. E todas as pessoas da família queriam contribuir. Ela mesma disse para mim: eu tinha ajuda, mas aos poucos eu fui eliminando toda e qualquer ajuda, como se aquilo fosse a minha missão. porque ela assumiu sozinha aquela posição Aquela posição. de querer cuidar e na verdade o que ela estava precisando de reconhecimento, a mãe, Amor, amor, tudo mais, carinho, é carinho. culpa, minha mãe morreu, eu tenho que fazer isso. Uhum. Então, são tantas coisas, e olha que interessante. Eu tô te contando isso, mas toda e qualquer pessoa que abdica da vida para cuidar de um idoso faz o que ela fez. É igual, é a mesma coisa, Uhum. né? É como se fosse a única coisa que ela pudesse fazer para se sentir um pouquinho, na verdade, preencher um vazio, né? Uhum, E exatamente. aí o avô faleceu. Ela perdeu, como se ela tivesse perdido o propósito de vida dela. É onde perde a identidade, Identidade. né? A pessoa sem aquilo, ela não é mais nada. Quem é você sem a única coisa que era importante para você? Ela nem Né? sabe quem Olha, ela é. sem merchan, mas eu li um livro maravilhoso do padre Fábio de Mello chamado Quem Me Roubou de Mim. Gente, é exatamente Mentira. isso. E Exatamente você sabe quem isso. rouba, né? Somos nós mesmos. Então, A gente volta para o labirinto. O que acontece? Todos nós temos um labirinto interno. Alguns um labirinto bem Interessante. difícil. Tá bom. Outros com um caminho um pouquinho mais simples, mais fácil. Mas quando você olha a saída, você sabe onde está a saída. O seu objetivo é a saída. Sim. Mas a pessoa que não se conhece, né, não sabe seus propósitos, não sabe seu objetivo, O labirinto é maior e mais escuro. é mais difícil. E quando ela olha aquela saída, a saída para ela representa muito medo. É como se ela olhasse para o futuro e não enxergasse um futuro, porque ela não tem realmente um propósito. Então, quando ela chega na porta, ela volta para o labirinto. Eu chamo isso de vítimas sofredoras. Você tira dela um sofrimento e ela arruma um outro. É porque como que essa pessoa provavelmente é aquela. Como é que eu vou viver sem sofrimento? Exato. É isso. Mas é inconsciente. Então, vamos imaginar, lógico que eu não desejo isso, vamos imaginar que você perdeu o seu pai. Tá bom. E se você estiver sem um objetivo que não seja o cuidado com ele, se você não se conhece, se você não tem um objetivo de vida, se você não tem um propósito, uma missão, nada que te abrilhanta os olhos lá na frente, Vai fazer. sabe o que eu sair acontece? daquilo. Arruma um vizinho para você cuidar, que não tem nem nada a ver com a sua família. Eu já ouvi casos assim, E viu? tem casos assim. Então é como assim, eu não tenho mais isso, mas aí tem uma pessoa precisando, a minha vizinha, nossa, não consegue cuidar do pai. Vai lá e cuida de alguém que não é nem da sua família. Nossa. Porque a pessoa não sabe o caminho da saída, ela não consegue, ela volta para o labirinto. Agora, Naná, esse labirinto, ele é criado
por uma questão cultural, de infância, educação, experiência de vida? Como é que é Olha, eu vou entrar isso? num nível um pouquinho Ah, complicado, porque assim, as pessoas não têm muito conhecimento e acham um pouquinho muito estranho, acho estranho algumas coisas, mas na verdade a gente já nasce com essa dificuldade, tá. né? Então, assim, tem muito a ver com o seu nascimento. Hum, Então, assim, existe pré-concepção, concepção, gestação e nascimento. sim, Essa é a primeira fase. tá bom. Quando a gente fala que a nossa personalidade ela é criada do 0 aos 7 anos, Uhum. esse 0 parece que é quando eu nasci, né? Não. Saí da barriga da Aham. mamãe, então é 0. Não. É desde a minha pré-concepção, quando os nossos pais se conheceram. Porque ali são Hum, duas famílias diferentes, pensamentos diferentes, que se uniram. Ok, teve a concepção. Como foi essa gestação? Foi com amor ou desamor? uhum, Tinha abundância ou tinha escassez? Tinha muito medo ou tinha segurança? Tinha entendi. muita tristeza ou teve alegrias? Como foi essa gestação? Porque o nosso nascimento tem a ver com tudo isso. Se uma criança nasceu de cesárea, se ela nasceu de parto normal, se ela nasceu de parto tardio, parto rápido, cordão enrolado no pescoço, qualquer coisa que seja, tem a ver com os medos da mãe, com as dificuldades da mãe. Então, uma criança vem prematura por quê? Porque a mãe não aguenta mais a gravidez. Uma Nossa, criança nasce com o cordão enrolado no pescoço por quê? por quê? Porque é como se fosse um suicídio. É É mesmo? desejo de. Porque a mãe tem medo. Porque a mãe não queria. Porque a mãe. É, assim, é bem interessante e bem complicado de falar. Profundo. Profundo. Quando nasce de ser. A fórceps. A A mãe força. tem tanto medo do nascimento que, ao invés dela forçar para fora, ela segura. E aí o médico precisa arrancar a criança dali. Gente, mas fórceps é Terrível. Mas terrível. a mãe não percebe. Tudo está nas É, emoções. Ninguém tem culpa, na verdade. sim, sim, Porque eu falo que nós somos inocentes. sim. Porque está integrado no nosso inconsciente. Experiências, Hum, tudo que a gente viu, ouviu e sentiu. Né? Então, assim, não é culpa de ninguém sim, os sim. medos da mãe. E eu sei por mim, que eu tinha tanto conhecimento e quando eu engravidei deu defeito com um monte de coisa. Então, isso não tem nada a ver. Tem a ver com as emoções e que estão lá dentro do nosso inconsciente e que só vai aparecer quando a gente é colocado à prova. É, porque senão Porque não o resto é aparece. É teoria, verdade. entende? Então, assim, Uhum, eu tenho muito conhecimento, mas eu passei por aquilo para poder Uhum. saber. E eu sempre digo isso, assim, eu cuidei de muita gente que a mãe faleceu, que o pai faleceu. O dia que eu perdi minha mãe, que eu entendi. sim, É você assim, comentou comigo, é Uhum. né? verdade. Então, assim, a gente cuida de quem se separou do marido, ok, mas eu sei o que que é uma separação? Não. Não. Meu marido tá lá, bonitinho comigo. Então, assim, por mais que eu tenha compaixão, amor, misericórdia e Precisa. conhecimento, Uhum, e eu sei que eu ajudo muita gente, sim, né? claro. Eu sei disso, mas só sabemos o que o outro está sentindo quando a gente calça os Nossa. sapatos. Então, isso foi um ponto interessante. A gente só sabe o que o outro está sentindo quando nós passamos por aquilo. Então, o que eu falo para vocês é aquilo que eu passei, e estou passando. Cuidando do meu pai, idoso com Alzheimer, demência vascular, né? Que cada momento é uma surpresa. Uma surpresa diferente. O Uhum. Alzheimer, por exemplo, na linguagem das emoções, é assim: eu quero esquecer das coisas, dos meus sofrimentos. Eu preciso esquecer de tudo que eu passei, porque aquilo me Uhum, traz muita dor. E aí uhum. entra o Alzheimer. Então, assim, se a gente for falar de doenças emocionais, Nossa, tudo tem um tudo tem um motivo. motivo, e tudo tem uma causa e o gatilho para aquilo acontecer, né. Uhum. Exato. Então, assim, voltando para os nossos cuidadores que merecem entender sobre isso, Sim, precisa se olhar. tá, entendi. Tá? Precisa se olhar, precisa se cuidar, fazer coisas que eles gostam, ter projetos de vida, olhar para frente. Importante isso, porque o que que acontece, na hora que, a gente fala sobre perder identidade, a gente perde o propósito, e no momento que eu perco o meu propósito, eu estou perdendo o meu maior sonho, porque o que é o meu maior sonho? É viver a minha vida, Uhum. Exato. né.
E isso entendo bem, porque na hora que eu estava mergulhada nesse cuidar, que eu não tinha ninguém comigo me ajudando. Mas ninguém, eu estava fazendo tudo eu estava fazendo e não podia falhar um minuto, né? Eu não podia falhar um minuto, sempre naquela, naquela É uma saga, dedicação. né? É uma saga. E para chegar, e aí a minha maior decepção chegava assim, e meu pai olhava como se, quem é você? É, porque ele não te conhece. O que você está fazendo? O que eu quero que você faça, você não está fazendo. Nossa. Continuava sentindo ainda a crítica dele, mesmo ele nem sabendo o que Uhum. está fazendo. Eu falo, meu Deus Você vê do como é céu. interessante? É. E você buscando amor, reconhecimento. Então, assim, realmente, isso de buscar o reconhecimento, Naná, eu já estava desenvolvendo isso na própria terapia mesmo, quando eu Sim. estou conversando com as pessoas, que é difícil falar para uma pessoa, ela tem que estar preparada para ouvir isso, né? Mas quando nos tornamos único filho, mesmo sendo filha única, nos tornamos único filho a cuidar, é porque nós precisamos de um reconhecimento. E aí é a maior armadilha do cuidado idoso. Perfeito. Porque quem precisa se reconhecer e se validar? Somos nós mesmos. Exatamente. Né? E quando eu olho no espelho e sinto orgulho de mim, por quem eu sou, Sim. é isso que faz a diferença. E eu vou dizer uma coisa: quando você perde todos os propósitos para cuidar de um idoso, não faz bem nem para o idoso. Nem para o idoso, porque Nem eu para não tô, você. eu não E tô nem nem para ele. mandando amor para ele. Porque você já está fazendo por obrigação, já é peso, já vira raiva, já vira tristeza, depressão. Aí você para de se cuidar, de se olhar, de uma série de coisas. Então, assim, se você não tem propósito, você não vai fazer bem nem para a pessoa que você acha que está fazendo bem. Porque está fazendo tanto mal a si mesma, né? Exato, porque funciona assim. Você imagina, Sueli, se eu tenho um copo, todos os dias eu recebo esse copo de água. E ao invés de eu beber, eu dou para você. No final de 30 dias, eu já sequei, você concorda? Concordo. E eu Então tô eu estou hidratada. fazendo o quê? Eu estou fazendo o quê? Estou fazendo mal para mim, Uhum. primeiro. Eu imagina que eu morra e você não sabe, nem imagina onde pegar água. Quem vai morrer seca agora? Eu. Por quê? Porque eu não deixei você aprender a pegar a sua própria água. Uhum. Então, quando eu faço tudo para uma outra pessoa e esqueço de mim, eu simplesmente estou adoecendo as duas pessoas. E o nosso amor faz mal para muita gente, a gente não percebe. Porque acha que é amor. E não é amor. Não é amor. Uma mãe, se ela não cuidar dela, ela vai ser uma péssima mãe, ela vai pesar, o filho não aguenta, ela se torna um peso para o filho. Né? Se a mãe se cuidar, porque uma mãe feliz é um filho feliz. Então, agora você falou uma coisa importante, né, Naná? Eu vou contar uma coisa para você. Nós cuidadores parentais, nós temos uma coisa. Antes de falar dos cuidadores, deixa eu contar a minha relação com a minha filha. Uhum. Com tudo que eu estou passando, o que eu aprendi? Que eu tenho que libertar minha filha dessa responsabilidade. Sim. Né? Ou seja, no momento, tem um vídeo que eu falo que no momento que eu estiver lá na frente, já com dificuldade de mobilidade, alguma coisa assim do gênero, e pode até ser que eu já não saiba mais quem eu sou e quem o outro é, inclusive ela, tudo bem de me colocar num residencial. E não precisa ser um top list, não precisa me entupir de remédio para eu viver até 200 anos, eu não quero isso. Né? Que eu tenha a minha finitude feliz. Ó, vamos lá. É assim. Posso falar mesmo? Quer Não, ver? termina. E aí, Depois você corta, né? eu não recebi essa liberação. O que eu recebi pelos meus pais de cultura japonesa, que eu devo cultuar os meus pais. Exato. E no chip da minha cabeça tá assim, cultuar os pais. É sua Cultuar os obrigação, pais. né? Minha obrigação. E ai, se eles morrerem,
Haha, quem é a culpada da história? Eu. Então eu precisei começar a cortar isso e libertar dessa, mas ainda existe procedimentos que eu ainda não consigo realizar por causa disso, porque ainda estou cortando. Né? Pessoas mais íntimas minhas sabem qual é a minha maior dificuldade. Eu hoje, por exemplo, eu não consigo ainda entregar meu pai no residencial. Mas você está dizendo para sua filha que é para ela fazer isso com você. Sim, porque eu estou me preparando para levar meu pai para o Você residencial. sabe como você Sem vai culpa. ensinar isso para ela? Levando seu Fazendo. pai para o residencial. Exatamente. É o único jeito. Porque o que que acontece? E sendo feliz. E sendo feliz. Porque não adianta, olha, minha mãe faleceu. E o meu pai, ao invés de entrar em depressão, meu pai ergueu a cabeça e seguiu. Decidiu viver. Decidiu viver. Para algumas pessoas, isso pode ser um absurdo, porque no Brasil, infelizmente, as pessoas ficam cultuando, né? não, e julgando quem decide viver, né? Concordo. Tem que morrer junto com quem morreu. E não tá certo isso. E aí, o que que acontece, Sueli? Ele mostrou para mim que se o meu marido um dia morrer e ele me faltar, eu continuo viva. E sua vida continua. Se ele tivesse morrido, o que que ia acontecer? Com depressão? Ele ia me ensinar, não importa a idade, viu? A viver um luto infinito. E adoecer porque não tem o meu Sim. parceiro de vida. Então, assim, o único jeito de ensinar ela é esse. Porque o que você está ensinando ela é o que você faz. Entendi. E se ela colocar você num lugar, ela vai adoecer com culpa. Porque você foi com seu pai até o último Corte minuto. final, tá? Você foi com seu pai até o último minuto. Então, para ela, se ela te colocar num lugar, ela vai nutrir culpa e doença. Então, você precisa libertar ela libertando seu pai. Sim, sim, porque como eu não tive a libertação daqui para frente, então eu tenho que fazer a libertação daqui para lá. Exato. E você sabe que isso é previsto na Bíblia, né? Jesus fala: deixa os mortos para os mortos. É isso. E assim, eu acho que o seu pai, na minha opinião, ele vai ficar muito melhor também. Sim. Porque inconscientemente, de qualquer forma, mesmo com Alzheimer, ele sabe o que ele representa para você. Ele vê a sua luta, seu desejo de viver, de criar o seu trabalho, de vencer. Mais ou menos, Naná. Eu ouço umas coisas lá que me prende. Tudo bem, mas ele está... Então, mas é justamente isso, né? Por isso que eu preciso estar blindada direitinho. O que que é blindada? É obter conhecimento, é estudar sobre assunto, é assistir Pode Cuidar Melhor, né? É a gente ouvir essas pessoas que têm uma clareza mental para nos ajudar a impulsionar, a abrir a nossa visão, abrir a nossa mente, entender o que é realmente culpa e o que não é culpa, o que é responsabilidade nossa, o que não é responsabilidade nossa, porque as pessoas falam, mas isso é negligenciar. Não, negligenciar é abandono total, Não, né? São coisas diferentes. Então, assim... Com certeza. Eu sou amiga de de uma pessoa que tem uma casa, né? Tá. E assim, é lindo de ver o trabalho. Eles Exato. melhoram muito. Eles têm contato com novas pessoas. Tudo melhora. Melhora a alegria. A questão social, né? Porque dentro, convívio, tudo. Olha, tinha uma senhorinha, engraçado, 103 anos. Uau! Ela ficou, acho, quase 6 anos sem falar. Falava bem pouquinho. E aí ela foi para lá. Você tem que ver ela conversando. Porque ninguém conversava com ela. Ninguém parava para falar com ela, só trocava uma fralda, só não sei o quê. E aí começaram a conversar com ela. E ela começou a voltar a falar. Você quer ver uma coisa bonita que eu vi na minha família? O meu pai foi cuidador da minha avó, da mãe dele. E a minha avó ficava um pouquinho na casa eles eram 3 filhos, né? Na verdade, 4, um morava no sítio, só que ela tinha que ficar em São Paulo, e 3 moravam em São Paulo. E ela ficava uma semana na casa de uma semana, não lembro direito, mas mais ou menos assim, ou 15 dias na casa de um, 15 dias na casa do outro, 15 dias na casa do outro. Os meus pais são separados, né? E minha mãe mora no Japão, casou de novo e foi para o Japão.
E aí, meu pai sozinho, minha avó se sentia melhor na casa do meu pai. E aí ela conversou com meu pai: "Olha, você pode cuidar de mim? Porque eu não aguento mais essa vida de ficar mudando de casa em casa, eu não tenho mais idade para isso". Ele falou: "Ah, tudo bem", conversou com os irmãos começaram a ajudar a pagar uma empregada, alguma coisa assim do gênero, e ficou na casa do meu pai. E foi até bom, porque daí ela parou um pouco em um lugar, e ele morava num conjunto habitacional que dava para ela andar, etc e tal. Lá ela cansou, ela viu que ela estava dando muito trabalho para o meu pai e que meu pai não era o cara que cuidaria bem dela. O que que ela fez? Chamou os filhos, vende o sítio e me coloca no residencial. Única exigência é que fale em japonês, porque ela não sabia falar português. Aí eles: "Mas colocar no Uhum. residencial, mãe?" Que gracinha, você vê que é lucidez. Aí ela falou assim: "Eu quero ir para o residencial e vocês vão fazer o que eu estou mandando, porque eu sou a maior hierarquia aqui. Vocês Perfeito. vão vender o sítio e com esse dinheiro vocês vão pagar o residencial até eu morrer. E se sobrar dinheiro, aí vocês dividem". Perfeito. Olha, Foi assim. Perfeito. Ela sabia o quanto era importante. sábia. Porque o que que acontece? O seu pai não era o marido dela. O seu pai não era o pai dela. E provavelmente ele não estava vivendo Não. para poder cuidar dela. Então aí ele não ia ter um amor, ele não poderia ter uma nova família, ou ele não poderia se divertir, ou estudar, ou É. sair, ou viajar. Depois disso ele começou a viajar com os Você netos. tá vendo? Então, Então, assim, o seu pai precisava viver a vida dele, e ela entendeu isso. Entendeu super bem. Tem mães que não compreendem, tem pais que também não compreendem, porque querem o filho ali pertinho, porque se sentem inseguros sozinhos. Então, de alguma forma, se sentem seguros com aquele filho, Uhum. né? Então, eles não entendem, não têm a percepção, mas tudo bem. Tudo bem. Quem tem que ter a percepção? O cuidador. O cuidador, De falar, exatamente. mamãe, olha, eu quero casar, eu quero ser feliz, eu quero trabalhar, e eu vou viver você todo final de semana. Eu vou. E aí tem que Naná, eu ter um. conheci uma senhora que estava namorando há 27 anos e vai casar esse ano, porque a mãe faleceu esse ano. Você vê que dó. hum, Então, é algo assim muito complicado, né, da gente. É uma dor muito grande, É porque. muito, muito. E às vezes poderia ter perdido esse relacionamento por conta disso, porque aí teve amor, ele esperou. E se ele não resolvesse não esperar? uhum. Teve um caso de um idoso, nem vou falar o nome porque conhecido, vai depois alguém ver, né? Vou falar o nome, mas ele estava gostando de uma senhora e começaram a namorar, mas como ela cuidava da mãe, ele cansou, Olha, ele desistiu. Porque no final de semana ele queria sair, ele queria viajar, ele queria. E aí ele sim, olhava para aquilo e sim. falava assim: ah, ela não pode, ela está sempre cuidando da mãe. Então ele desistiu. E as alternativas são mais complicadas, né? Uhum. Exato. E justificar não vale a pena, né? Não vale, porque quem quer alguém, quer Quer alguém. alguém, Então quer estar com ele esse queria alguém. alguém para dividir a vida com ele, para passear, Uhum. para jantar. E esse alguém, por melhor que seja, não pode. Naná, nós estamos com um tempo Tá curtíssimo. tudo bem, meu Ai, amor. o tempo passa tão A rápido. gente volta um outro momento, Isso, vamos ficar. viu? Vamos combinar aqui de a gente fazer um podcast de 72 horas. É. Isso. Naná, assim, uma pena tá chegando o final do nosso Pode Cuidar Melhor. E eu gostaria muito que você deixasse uma mensagem para esses cuidadores, tanto Isso. homens quanto mulheres. O que eles precisam fazer para eles retornarem à vida deles, né? A primeira coisa que eu poderia dizer para eles é assim: se coloque no seu lugar de filho. Muito bom, muito Sai, bom. sai da posição de pai, sai da posição de marido, se for homem. Se for mulher, sai da posição de mãe, sai da posição de esposa do seu pai ou da sua mãe. Segunda coisa é: todos podem fazer tão bem quanto você. Uhum. Seja flexível com as pessoas, Uhum. permita que elas também façam. Porque quando você permite que um irmão faça, que um neto faça, você está permitindo que eles guardem lembranças desse cuidado e o fardo vai ser dividido. Então, você vai ajudar essas pessoas no futuro. E vai ter história para Vai contar, ter né? história, permita que as pessoas contribuem. Uhum. Não fique sozinho nessa jornada, é desnecessário isso.
Muito né? bom. É uma prova desnecessária. Abra o coração, né? Abra o Exato. coração. Seja flexível para que outros se aproximem. E seja flexível com você. Tenha um objetivo, tenha um sonho, sabe? Se cuide, faça bom. coisas por você, porque você só vai ser um bom cuidador se você estiver feliz. Se você não estiver feliz, eu tenho certeza que a pessoa que está sendo cuidada está faltando muito para ela. E ela está sentindo esse peso. Ela sofrendo também, né? Está sofrendo também pelo peso. Então, se ame para você amar essa pessoa que você decidiu cuidar. Naná, muito, muito obrigada. Nós temos muito a aprender contigo. Nós vamos voltar para esse Pode Cuidar Melhor, trazendo mais informações para essa galera que está precisando de muito amor, de Com verdade. certeza. Tati, suas palavras finais. Bom, eu quero agradecer, porque eu acho que você trouxe informações super enriquecedoras, né? Que muita gente passa por as situações e que acho que realmente não se cuida, não para poder pensar nessa situação, né? Então, assim, gostei muito do que você trouxe, aprendi bastante. Muito obrigada pelas suas contribuições e obrigada por participar, por convidar para Obrigada, participar. meu amor. De nada. Adorei também. Eu que agradeço pelo convite. De Estou à nada, que é disposição. isso. Uma grande pessoa formadora de pessoas, né? E isso é Sim. sensacional. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Eu vou pedir para vocês deixarem uma curtida aqui, coloquem seus comentários. Nós vamos colocar aqui também na descrição o @da Naná para vocês seguirem e falar sobre o Portal 8 com ela, tá bom? Um super beijo e até o próximo Pode Cuidar Melhor. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.